What are you gonna do? The Lord has a plan for you. Sequestradores não perceberam que a garota que sequestraram era um demônio. Uma garota chamada Tamara viaja com suas amigas para um lago e no caminho ela acaba se deparando com dois homens misteriosos que a ajudam com o seu carro. Em uma noite de diversão, sua bebida acaba sendo sabotada e ela é levada por dois sequestradores. No cativeiro, coisas estranhas e sobrenaturais começam a acontecer e eles acabam descobrindo que, na verdade, por trás da inocente garota que sequestraram, Um demônio. fica ligado. Quer saber como é que essa história termina? Respira fundo e vem comigo, porque a pipoca aqui tá quentinha e eu tô prontíssimo para contar essa história detalhadinha para você. Estamos num lugar desconhecido, um corpo está sendo arrastado por uma pessoa não identificada. E é então que vemos uma jovem chamada Tamara acordando em sua cama depois de ter um pesadelo. E após tomar um longo banho, ela passa pela sala, onde o noticiário está falando sobre uma jovem de 28 anos que está desaparecida. E aparentemente a garota sumiu enquanto se divertia em um bar. A repórter ainda informa que tem sido um acontecimento muito recorrente. Muitas mulheres estão desaparecendo na região nos últimos tempos. As authorities continue to hunt for answers. E depois de se vestir, Tamara sai de casa, mas antes que passasse pela porta, ela foi surpreendida por Jerry, o xerife da cidade. O rapaz pergunta gentilmente se veio trazer o café para ela e pergunta sobre o segundo encontro. Tamara diz que tentou mandar mensagem e afirma que esse não é um bom momento para saírem de novo. Ela fala que está indo viajar para o lago com algumas amigas, mas que vai ligar. Depois que a garota sai, Jerry fica todo bobo e percebe que está apaixonado. No caminho, ela liga para suas amigas, Brooke e Mary. Tamara diz que está bem longe e que vai demorar para chegar. Quando a garota desliga a ligação, seu carro começa a parar por falta de gasolina e ela estaciona no acostamento. Uma caminhonete para logo atrás dela e o motorista sai do carro. Tamara fica assustada. Um homem chamado Merv pergunta o que aconteceu. Ela diz que a sua gasolina acabou e pergunta se ele tem sobrando. O desconhecido pede algo em troca, deixando Tamara bem desconfortável. Logo depois, Merv diz que é brincadeira e vai buscar um galão em sua caminhonete. Que cara mais engraçado. A garota finge que está numa ligação com as suas amigas para informar sua localização e acaba sendo surpreendida por Kib, o irmão do motorista. Os dois desconhecidos perguntam para onde ela está indo e ela responde que vai encontrar com as amigas em um lago. E eles acabam sugerindo de fazerem uma festinha juntos. Mas Tamara recusa e agradece pela gasolina. Antes que fosse embora, ele disse para ela que se tivesse problema de novo, iriam encontrá-la. O desconhecido ainda se despede dizendo: "Tchau, anjo." Sai daqui, seu demônio. Essa simples despedida vai ser extremamente importante mais pra frente, então dá uma segurada que essa frase acaba sendo a sentença de morte da garota. Tamara finalmente chega no lago e se encontra com as amigas. Maddie vai buscar bebidas que foram gentilmente oferecidas por alguns rapazes que estavam festejando ali perto. Os dois acabam descobrindo que ela é comprometida com Brooke, mas mesmo assim dá as bebidas e pergunta o que elas vão fazer mais tarde. Maddie responde que vão para um bar. Os rapazes prometem encontrarem elas lá. Enquanto se divertem, elas são observadas de longe por uma pessoa muito misteriosa. Enquanto se arruma para sair, as garotas escutam um barulho vindo da porta. Tamara vai investigar. Uma figura masculina aparece e elas se assustam. Maddie manda a Tamara ir na frente. As três se aproximam da porta e se deparam com Jerry, que foi até o local para levar flores para a garota. Os dois tiveram uma breve conversa e ele diz que ficou preocupado, já que ela não atendia suas ligações. A Tamara diz que o local não tem sinal e afirma que tá bem. Então a garota, encantada com o gesto do xerife, fala que vai ligar. Depois ele vai embora e suas amigas a provocam. Enquanto entrava no carro para não sair, são novamente observadas por uma pessoa misteriosa que segue elas até o bar. Chegando ao bar, pedem 3 doses de tequila, mas o barman não cobra nada delas. Maddie vai até o banheiro enquanto as amigas dançam uma música. E depois de um tempo, Tamara fica preocupada com a demora e vai até o banheiro também. Chegando lá, uma senhora oferece uma substância ilegal para elas, mas só daria se as duas se beijassem. Depois do beijo, Maddie usa a substância e sai. 2 homens misteriosos chegam ao bar e pedem 3 bebidas e falam pro barman mandar mensagem para as garotas. Enquanto ele tá distraído, um dos homens misteriosos coloca um comprimido em um dos copos. Olha, vocês vão ficar chocados quando descobrirem quem são esses dois. Elas perguntam para o barman quem são os cavalheiros, mas eles somem misteriosamente. A noite passa e as 3 se divertem bastante, mas Tamara começa a passar mal e procura um lugar para se sentar. Ela acaba ficando inconsciente em um canto e os 2 homens do bar aparecem e a sequestram.
Tamara acaba acordando bem depois na traseira de uma caminhonete. Ela tenta se esconder dos sequestradores embaixo do veículo, mas os homens voltam para levá-la e é revelado que são Merv e Kibbe, os caras que lhe ajudaram quando seu carro ficou sem gasolina. O pai deles também está envolvido no crime. Ele fica furioso ao ver que a garota sumiu e mandam procurar ela. Kibbe a encontra embaixo da caminhonete e o seu pai tenta segurá-la, mas ela não consegue escapar e fugir para a floresta. Tamara tenta ligar para alguém, mas acaba sendo pega por Merv, que acaba surpreendendo ela com um soco na cara. Por causa da pancada, ela acaba desmaiando e só acorda um tempinho depois, totalmente indefesa e amarrada. Os três a observam e dizem que o senhor tem um plano para ela. E é a partir daqui que as coisas começam a ser reveladas. Esses homens são os responsáveis pelo desaparecimento de tantas mulheres na região. Eles revelam que ela não é o primeiro anjo deles, indicando que já fizeram isso várias e várias vezes. A garota diz que a família dela amaldiçoa homens como eles. O pai dos sequestradores pergunta se ela é uma bruxa. Tamara fala como se tivesse lançado um feitiço. Na mesma hora, a garota começa a convulsionar e deixa todos assustados. Logo depois, ela acaba vomitando em Kibbe e finge desmaio. Depois que os três saem, ela acorda e usa a sua assistente virtual do seu celular para ligar para Jerry. Kibbe tenta falar sobre o que Tamara disse, mas seu pai assegura que é tudo invenção da garota. Dentro do estábulo, ela consegue ligar para o xerife, mas antes de revelar a sua localização, acaba desligando. Enquanto isso, Merv está lá fora da casa, fantasiando sobre o que vai acontecer com a Tamara no dia seguinte. Your ass is mine tomorrow. As luzes se apagam e ele ouve um barulho. Quando vai entrar para checar, percebe que a porta está trancada. Enquanto pedia para abrirem a porta, uma mulher toda vestida de branco aparece nos fundos, mas ele não percebe. Kibbe aparece e Merv pergunta por que ele trancou a porta. Kibbe diz que não fez isso, porque ele estava lá dentro, secando as roupas. Merv pega as chaves da caminhonete e vai dar uma volta. Mas assim que ele liga o veículo, percebe uma figura feminina assustadora na frente do carro. Ele tenta atropelar ela, mas quando vai olhar não tinha ninguém. Em casa, na hora do jantar, os três rezam antes da refeição e agradecem por terem encontrado uma alma que eles podem salvar. Mas espera um pouquinho. Se vocês estão assistindo nosso vídeo até aqui agora, é porque vocês estão gostando, né? Então deixa o seu like, certifica que você está inscrito no nosso canal para não perder os próximos vídeos que estão ficando cada vez melhores. Mas vamos voltar pro filme, que é agora o momento que a história vai ficar cada vez mais interessante. Mais tarde, após o jantar, o pai abre uma caixa de madeira que está cheia de cabelo de várias mulheres. Ele pega um deles e começa a cheirar, enquanto faz uma coisa bem estranha. Antes que continuasse seu ato perturbador, a porta se abre sozinha, fazendo ir até a sala xingar seus filhos. Merv diz que eles nem saíram dali, mas o pai ignora e fala para que eles não façam isso de novo. E a partir de agora, as coisas começam a ficar cada vez mais macabras. Quando volta para o seu quarto, o pai tem uma surpresa assustadora e chama Merv e Kibbe. Quando os dois chegam, se deparam com ossos em cima da cama do velho e perguntam se foram eles que fizeram isso. Kibbe nega e diz que é maldição, mas o seu pai fala que isso é impossível e culpa o rapaz por não saber cavar direito. Merv e seu pai vão até o estábulo para confrontar Tamara sobre o ocorrido. Eles checam as cordas, mas estavam bem apertadas. O pai pergunta como é que ela colocou os ossos em sua cama. A garota responde com um sorriso de deboche. Furioso, o homem bate em seu rosto. Antes que fizessem mais alguma coisa com ela, os dois escutam barulhos estranhos de crianças rindo lá fora e vão investigar. É o sangue do cordeiro. Enquanto estavam lá, a porta fecha e quando voltam, se deparam com um pentagrama no chão. O pai apaga o desenho e decide voltar para casa. Enquanto isso, Jerry está em casa assistindo TV. Quando ele vai olhar seu celular, percebe que recebeu uma ligação de Tamara em sua caixa postal. Ele tenta retornar a ligação, mas não consegue. Imediatamente, o xerife decide ir atrás da garota. De volta ao cativeiro, Kibbe vai até o estábulo para conversar com Tamara. O homem fala que o seu pai o forçou a fazer coisas com outras mulheres, sob o pretexto de salvá-las de sua maldade e levá-las para o céu. Tamara pergunta se ele realmente acredita nisso. Ele diz que sim, pelo menos no que o seu pai disse. If we sacrifice them, they can all be saved. Mas caso ela for uma bruxa, eles não deveriam fazer isso, pois estariam alimentando o diabo. Tamara então diz que não é uma bruxa e tenta convencer a deixá-la ir. Ao saber que a garota era uma pessoa normal, Kibbe diz que ela é perfeita para o sacrifício e vai embora. Enquanto Merv dorme, a mulher de vestido branco volta e sobe em cima dele e dá um grito que o acorda. Merv percebe a janela se mexendo e pega a espingarda para investigar. Ele vai até o quarto do seu pai que está olhando para uma parede. Ele tá com um monte de cartazes de mulheres desaparecidas e uma pichação. O pai está com um machucado no rosto e reconhece que Tamara é o próprio diabo.
Merv pergunta o que aquilo significava e o velho explica que o diabo enviou os anjos que eles mandaram para o céu para o assombrar. De manhã, os três vão até o estábulo e levam Tamara até uma banheira, onde começam o ritual para purificá-la. Eles colocam sua cabeça embaixo da água e perguntam se ela aceita Deus, mas a garota se recusa a falar e eles repetem o processo. Antes que fosse afogada, Tamara acaba cedendo os sequestradores e levam de volta para o estábulo. Chegando lá, se deparam com mais pentagramas e ficam espantados. O pai manda queimá-los e continuarem com o plano, mas Kibbe se recusa, pois acredita que a garota não é um anjo. O velho o força a continuar. Jerry chega ao bar que Tamara esteve pela última vez e pergunta ao barman sobre ela. Infelizmente, o funcionário não diz muito para o ajudar, mas menciona que 2 homens pagaram bebida para as 3. De volta ao estábulo, Tamara puxa um baú com um pé para se apoiar e conseguir se desamarrar. Após conseguir, ela pega uma ferramenta pontuda e observa Kibbe, que está distraído cavando uma cova. O rapaz some misteriosamente e a surpreende dentro do estábulo. Tamara o ameaça passivamente, enquanto aponta a ferramenta para ele. Suas palavras acabam o convencendo que ele devia se sacrificar, e Kibbe acaba se autoferindo e caindo na cova, que havia acabado de cavar. A garota pega o canivete do rapaz, corta suas cordas e tenta fugir, mas Merv vê ela e a persegue pela floresta. Enquanto isso, o pai percebe o sumiço dos filhos e vai investigar. Ele acaba encontrando Kibbe caído sem vida na cova. Enquanto se despedia, o velho ouve um choro e segue o som, se deparando com a mulher de vestido branco. O pai olha em volta e acaba sendo surpreendido não por uma, mas por 2 mulheres que assombravam o local. E é revelado que eram na verdade Brooke e Maddie. Com o susto, ele caía no chão e fica inconsciente. Na floresta, Tamara luta com Merv e consegue o nocautear, lhe dando uma pedrada na cabeça. Ela o arrasta até suas amigas que estavam esperando ao lado do corpo do pai dos sequestradores. Enquanto isso, Jerry está dentro do carro procurando por Tamara, dirigindo muito preocupado. De volta à floresta, as 3 garotas fazem um pentagrama e crucificando os 2 sequestradores. Quando acordam, ficam totalmente confusos e elas explicam que eles caíram na armadilha delas. Brooke e Tamara dizem que estavam os monitorando há muito tempo e resolveram planejar uma vingança contra os criminosos. Maddie falam que eles estão prestes a jogar um jogo chamado 16 Anjos, se referindo às garotas que eles tiraram a vida. Os sequestradores terão 16 segundos para escapar, caso contrário, vão morrer. Elas se afastam e começam a contar. Os 2 tentam se desamarrar. O pai consegue escapar, mas acaba sendo atingido e cai no chão. Jerry estava perto e ouve o disparo. Instantaneamente ele chama reforços por rádio. Merv escapa e tenta enfrentar as garotas, mas também acaba sendo atingido e cai no chão sem vida. As 3 abaixam as armas e fingem que nada aconteceu. Jerry chega ao local e Tamara corre para abraçar ele. Todos vão embora, felizes e aliviados. E é assim que esse filme termina. Eu economizei boas horas do seu tempo, hein? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe gastamos mais de 10 horas. Então se você assistiu tudo é porque gostou, né? Assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias, onde uma garçonete pobre acidentalmente acha o seu pai milionário. Te vejo lá, hein?